cumprimentar as pessoas no dia 15, na porta do Palácio, quando o Ministério da Saúde fazia campanha e dava orientações para que as pessoas não participassem de manifestações, para que as pessoas já se isolassem. Ele promoveu as manifestações contra a democracia, que já é grave, né, contra o Supremo, contra o Congresso Nacional. E nós temos críticas ao Supremo e ao Congresso também, mas ele na verdade, talvez estivesse preparando ali talvez até um golpe, né? Mas também na questão da saúde, que foi grave, a promoção que ele fez, de cumprimentar as pessoas. Claro, ele joga com uma questão que é mais ou menos a seguinte, entre outras coisas, a mobilização do homem comum contra todos aqueles que, de uma certa forma, aparecem como figuras de autoridade. Então, ele surfa politicamente nessa dinâmica. Só que essa dinâmica, ela não é só o homem comum contra a elite econômica. Exatamente isso não existe. O homem comum contra a elite política, né? É o homem comum contra a elite intelectual, é o homem comum contra a elite científica, o homem comum contra todos aqueles que, de uma certa maneira, aparecem como figuras de autoridade. Só que num jogo como esse, então, o que acontece? Aparece uma pandemia como essa, que é vindo de um discurso científico sobre que a ciência, quer dizer, todos os cientistas, todos os pesquisadores insistindo, olha, isso é uma coisa nunca antes vista, ela exige uma mobilização absolutamente sem medida com o que a gente conheceu até então. Ele zomba, ele ironiza, sem se preocupar o mínimo que ele poderia estar errado. Ele poderia estar completamente errado, quer dizer, sem o elemento fundamental numa hora dessas de alguém que está numa posição de comando, que até a humildade dizer eu não sei. Pode ser que eu não saiba do que está acontecendo. Não, ele vem com senso comum, né, do homem comum. Imagina que o negócio, imagina que vai ser uma coisa dessa natureza, tem muita histeria nisso aí. Ou seja, é claro que jogando politicamente com isso a todo lado do homem comum, né, mas o preço disso é o assassinato puro e simples, certo, de todas essas pessoas que vão ser, assim, que acabam sendo vítimas da potencialização, né, da mortandade no Brasil. Porque o que ele faz? Se você faz uma coisa dessa e um setor da população vai se identificando-se com você, vai agir da mesma forma, vai achar que é a mesma coisa, né? Isso é claro, qual que é o resultado? Por exemplo, ele deu uma declaração, uma das mais medonhas do mundo inteiro a respeito dessa pandemia, falando, olha, se eu tiver infectado é um problema meu. Isso é uma das coisas mais inacreditáveis que você possa imaginar, o que demonstra o caráter absolutamente patológico dessa ideia de liberdade individual que eles arvoram. É claro que se você estiver infectado não é um problema só seu. Ao contrário, é um problema da sociedade inteira. Porque estar infectado significa que você pode infectar uma série de outras pessoas. E significa que você vai estar doente, significa que você vai ocupar um lugar dentro do serviço de saúde. Significa que outra pessoa poderia estar lá se você tivesse tido um pouco mais de cuidado, certo? E para se preservar. Ou seja, significa que você está pouco se importando com a vida social. Pouco se importando com o fato de que você é um ser social, alguém dentro de uma sociedade. Então isso exige um tipo de solidariedade fundamental, né? Uma solidariedade que consiste em compreender bem, as minhas ações, elas têm consequências na vida dos outros. Elas vão ter consequência na vida dos outros, ainda mais numa situação como essa. Então, mais uma vez, um sujeito que tem esse tipo de comportamento, esse tipo de ideário, ele não pode, hipótese alguma, estar comandando um país numa situação como essa. Certeza. Foi por isso mesmo que nós protocolamos na Câmara dos Deputados já um pedido de impeachment. Inclusive você assinou também, vários intelectuais, artistas, parlamentares assinaram um pedido de impeachment, de impedimento do Bolsonaro, porque ele vai levar, o Brasil está desgovernado, está à deriva, não é isso? Você acha que ele já cometeu vários crimes de responsabilidade, esse foi um dos maiores, inclusive, que é um crime de saúde pública, e você acha que já tem elementos para a gente pedir o impeachment? Claro, já tem uma parte da população que já está abandonando o barco do bolsonarismo? Não, eu acho que a atitude de vocês foi a atitude mais correta que a oposição teve desde o começo desse governo. Não só porque existem condições, sim, políticas para tanto. Tanto que acabou de sair uma pesquisa dizendo que 45% da população apoia um pedido de impeachment contra ele. 45%. Né? E sem contar, quer dizer, esse mesmo pedido, do qual eu também assinei, foi jogado nas redes, parece que já tem 100 mil assinaturas. Né? Então, eu diria não só isso, tem um outro fato, quer dizer, a quantidade de crimes que o senhor Bolsonaro cometeu
contra a democracia, certo? Quer dizer, o fato, por exemplo, dele chamar uma ação contra o Congresso, contra o Supremo Tribunal Federal. Claro que a gente tem uma série de críticas contra o Congresso, contra o Supremo Tribunal Federal. Claro que a gente não está longe de querer defendê-los. Agora, ele chama uma ação para ele ter mais poder. Ele não chama uma ação para falar, não, a gente precisa de uma transformação da estrutura política do Brasil e transferir esse poder para a população, por exemplo, né? Quer dizer, quer fortalecer os processos de democracia. Então, eu quero que a população ela vai lá para tomar o poder à sua mão. Ou seja, ela tem todo o direito porque ela é o poder instituinte, né? Não, ele tenta mobilizar a sua tropa, a sua gangue, certo? Para, na verdade, transferir esse poder para ele. Quer dizer, transferir o poder de uma instituição que é corrompida para um sujeito ainda mais corrupto, um chefe de milícia, um simples agitador fascista. Então é claro que isso é absolutamente inaceitável. Sem contar que ele quebra uma série de procedimentos legais que, na posição dele, é insustentável. Demonstra que ele está completamente à margem do que seria uma situação minimamente normal de gestão de conflito político no país, né? Como se não bastasse, ainda teve essas questões vinculadas à inépcia, à incapacidade, certo? À irresponsabilidade completa no que diz respeito ao coronavírus. Então quantidade de justificativas já tem aos montes. Nunca um presidente teve tanta razão para ser objeto de um impeachment como ele. A deputada Janaína, do PSL, foi à tribuna nesta semana, segunda-feira, e pediu também a saída do presidente. Então, tem setores da própria direita, setores que deram apoio a ele, que já estão saindo, né, desse barco. E se ela entrar com pedido, eu acho que todos têm que entrar. Acho que de fato é uma questão de salvação nacional. Certas pessoas falam, mas depois quem vai entrar no lugar? Mas esse cálculo, essa colocação é completamente equivocada. A questão não é essa, né? A questão é outra. A questão é, a sociedade demonstra muito claramente que ela tem um limite. Que ela, independente das suas clivagens, das suas divisões, das suas posições ideológicas diferentes, tem algo que ela vê como inaceitável. E ele passou todos os limites do aceitável. Todos os limites do aceitável, né? Então, nesse sentido, isso seria algo, eu diria, teria uma força civilizatória na política brasileira.